Olá, concurseiro, olá, concurseira. Você que nesse último final de semana prestou a prova para o técnico previdenciário, dentre as disciplinas, quero aqui conversar com você sobre ética na administração. Para minha surpresa e felicidade, 6 questões, 6 itens, 6 assertivas de ética, fáceis. Eu espero que você que esteve conosco nesse projeto, aqui na Central de Concursos, você que se preparou com o nosso material, comigo, com os meus colegas, com certeza todas as questões foram abordadas na prova e eu quero explicar aqui para vocês detalhadamente, né, cada uma das questões, tá bem? Eu tenho certeza que você vai lembrar e vai conseguir associar. E mais ainda, né, que na prova você logrou êxito, tá bom? Pessoal, vamos fazer aqui um acordo de como nós vamos trabalhar com essas questões. Eu vou te apresentar a questão, vou fundamentar nos 2 decretos, tá? O 1171 de 94, o 6.029 de 2007, fundamento a questão lá, vou também chamar à voga a Lei 8.112 de 90, porque tem tudo a ver com o nosso estatuto, né? E com o nosso código de conduta. Nisso daí, eu fundamento, depois eu trago de novo a questão e nós veremos se está certo ou se está errado, tá bom? Vocês hão de se lembrar do que vocês viram conosco aqui nas aulas presenciais ou quando você assistiu nossa aula no EAD, tá legal? Então, vamos lá? Vem comigo? Vamos verificar. Pessoal, as 2 primeiras questões, eu quero tratá-las conjuntamente, porque tem tudo a ver com a qualidade do segurado e tem a ver também com as penalidades que a Lei 8.112 aplica, tá, a servidor público e que o decreto 1171 de 94, assim como 6.029 de 2007, a penalidade aplicável a servidor público. Pessoal, estaremos corrigindo a prova Caderno Alga. As questões do Caderno Alga, do número 16 ao número 21, foram 6 questões referentes à ética, tá bom? Vamos comigo? Correção da prova técnico previdenciário do ano de 2016, matéria ética, questões 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Tá aqui a primeira questão. Veremos um texto que refere-se às 3 primeiras questões, a 16, a 17 e a 18. Vamos tratar as 2 primeiras conjuntamente e a 18 faremos de maneira isolada, tá legal? Então, vamos lá. Bruno, contratado temporariamente para prestar serviços a determinado órgão público federal, praticou conduta vedada aos servidores públicos pelo Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens a seguir à luz do disposto nos decretos 1171 de 94 e o 6.029 de 2007. Tá bom? Pessoal, atenção. Note que no enunciado ele falou código de conduta, código de ética, mas logo abaixo julgue à luz de 2 decretos. O segundo decreto não é o código de conduta, é o decreto do sistema de ética, tá bom? Então nós vamos enxergar o que é servidor público à luz da 8.112 de 90, porque o exercício traz isso daí, vocês verão nos próximos 2, e veremos também o que vinha a ser servidor público, segundo o decreto 1171 e segundo o decreto 6.029. Tendo essas informações, nós estamos aptos a responder as 2 questões, tá bom? Veja as questões. Exercícios 16 e 17. Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem previstas as penalidades de advertência ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento, aplicar diretamente a penalidade. Isso está certo ou está errado? Vamos ver também a 17. Mesmo prestado serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito às disposições contidas no decreto 1171 de 94. Certo ou errado? Pessoal, como eu disse para vocês, vamos entender o que vem a ser servidor público. O exercício 16 fala sobre penalidades de advertência e suspensão. Estas não são previstas no decreto 1171 e sim na lei 8.112 de 90. Olha o que diz, né, o que é servidor público e olha o que diz com relação às penalidades da lei 8.112 de 90. Vem comigo. Definição de servidor público. Segundo a Maria Silva Zanella de Pietro, né, 3 espécies com relação ao servidor público. Vamos a elas. Os estatutários,
os servidores estatutários são ocupantes de cargos públicos e sujeitos ao regime estatutário, que é a Lei 8.112 de 90. Veja só o que diz o artigo 1º e também o 2º. Essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. E como nós vimos, cargo público é aquele em que a Lei 8.112 de 90 define como servidor público. Tá bom? Veremos outras duas categorias de servidores que não abrangidos pelo regime jurídico único, né? O regime jurídico único dos servidores públicos civis do âmbito federal. Nós teremos o regime geral, que aí nós vamos trabalhar com a CLT, e teremos também os temporários. Olha só o que diz a Maria Silva Zanella de Pietro em relação ao servidor público. Olha só. Os empregados públicos são os contratados de acordo com o regime da legislação trabalhista e detentores de emprego público, através da consolidação das leis do trabalho, né? É o decreto lá de 43, 5.452, tá bom? Então, nesse caso, nós temos uma outra categoria de servidor público. E ainda temos uma terceira categoria de servidor público, olha só. Os temporários, os servidores temporários, são contratados por tempo determinado para atender a alguma necessidade temporária de excepcional interesse público. Exercem função pública, sem vínculo a cargo ou a emprego público, segundo o inciso 9º do artigo 37 da Constituição. Tá aí, então nós temos servidor público, que segundo a Lei 8.112 ocupa cargo público. Nós temos os nossos seletistas, que ocupam emprego público, e nós temos os temporários, que exercem função pública. Lembre-se, o Bruno, do nosso exercício, é um temporário, tá bom? Então, tá aí a definição segundo a Lei 8.112 de 90. No entanto, vocês hão de se lembrar que lá pede que julguemos, né, esse exercício à luz do Decreto 1.171 de 94 e também ao Decreto 6.029, tudo bem? De 2007. Veja a definição de servidor público segundo o Decreto 1.171 de 94. Olha só. Segundo o Decreto 1.171 de 94, para fins de apuração do comprometimento ético, entende para o servidor público todo aquele que, pessoal, todo aquele que mantenha relações com a administração pública, independentemente do vínculo empregatício. Pode ser essa pessoa, né, exercendo lá uma função pública, temporário, estagiário, seletista, concursado, cargo de confiança, desvio de função, não importa o vínculo que ele mantenha. Servidor público é qualquer pessoa que exerça função pública. Essa pessoa independe do vínculo que mantenha, inclusive se está tendo remuneração ou não. Veja só o que traz a definição do nosso decreto. O vínculo pode ser por contrato, o vínculo pode ser por contrato por prazo determinado, o vínculo pode ser por prazo indeterminado, não importa, tendo remuneração ou não, tá bom? Já 8.112,90, somente os estatutários se enquadram como servidor público. CLT e temporário não é abrangido por aquela lei, tá? Nesse decreto, ocupou função pública, poderá sim ter a sua conduta apurada pelos ditames desse decreto aqui, tá legal? Olha o que diz o 6.029 de 2007. A mesma coisa, veja só. Vai estar lá no artigo 11, lá, olha só. Decreto 6.029 de 2007, artigo 11. Lá no parágrafo único, entende-se por agente público, para fins desse decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. O nosso exercício pede que julguemos o enunciado à luz desses dois decretos. Mas diz sobre advertência e suspensão, né, que Bruno poderia ter cometido qualquer ilicitude em relação ao Código de Conduta. O que são penalidades a servidor público que cometa conduta ilícita? Veja o que diz a Lei 8.112 de 90. Vamos lá? Penalidades. Lá no capítulo 5 das penalidades, artigo 127.
são penalidades disciplinares, segundo a Lei 8.112 de 90. Advertência, suspensão, demissão, cassação, destituição de cargo e destituição de função. O nosso exercício fala sobre advertência e suspensão. Advertência e suspensão são penalidades previstas na 8.112 de 90. A 8.112 de 90 somente para servidor público, né, estatutário. Tá bem? O exercício Bruno, temporário. Vejamos o que diz o decreto 1171 e também o decreto 6.029 com relação à pena aplicável. Vamos lá? A penalidade aplicável por comissão de ética, à luz do decreto 1171, é da censura. Censura. Está aqui, inciso 16. Em todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Olha só, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento susceptível de censura. Mais específico, pessoal, para fundamentar a nossa conclusão nesse exercício. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. Com esses dados, definição do que é servidor público segundo a Lei 8.112 de 90. Definição do que é servidor público do decreto ou dos decretos 1171, 6.029, entendendo o que são penalidades, segundo a Lei 8.112 de 90, e o que são penalidades, segundo o decreto 1171 e também com relação ao 6.029. Tendo essas informações, agora sim. Vamos aos exercícios 16 e 17, conhecendo o que é servidor e o que são penalidades. Vamos lá? Exercício 16. Se, para a infração praticada por Bruno, estiverem previstas as penalidades de advertências ou suspensão, a comissão de ética será competente para, após o regular procedimento, aplicar diretamente a penalidade. Comissão de ética aplica advertência e suspensão? Não! Comissão de ética aplica censura assertiva errada. Essa assertiva está errada porque ele misturou, né, definições da Lei 8.112 de 90 dentro dos decretos 1171 e o 6.029. Advertência e suspensão estão previstas para servidor público e não para temporário. E Bruno foi contratado como temporário. Tudo bem, pessoal? Está aí o exercício 16. Mas estas mesmas considerações nos permitem analisar o exercício de número 17. Tá? Veja só o que diz o 17. Mesmo prestando serviço de natureza temporária, Bruno está sujeito às disposições contidas no decreto número 1171 de 94. Como vimos, servidor público é todo aquele que exerça a função pública, tá bem? E podendo ser temporário, estagiário, seletista, mesário, jurado, estatutário, não importa. Está lá, enquanto exerce essa função, preste serviço público, para esse decreto, está sujeito às regrinhas. Então, o exercício 17 está correto, tá bom? Exercício 17 correto. Já começamos com o pé direito, 2 exercícios fáceis, fundamentais apenas, com questões bem primárias do que é servidor público e as penalidades aplicadas segundo essas normas, tá? O nosso Código de Conduta, o Sistema de Gestão Ética e o Regime Jurídico Único. Tudo bem, pessoal? Vamos ao próximo exercício? Vamos lá, concurseiro, espero que você tenha iniciado com os 2 pés, né? Eu costumo falar que deu o pontapé inicial, utilizando os direito ou esquerdo, aí, dependendo, mas que você iniciou com os 2 pés. Vamos ao exercício 18? Mais fácil ainda. Quem estudou o decreto 6.029 de 2007, e nós aqui destacamos aqueles artigos, né, mais importantes dentre esses todos aí do nosso decreto,
essa é a parte a parte de identificação das partes envolvidas no processo de apuração de conduta ilícita, né? Há de se falar que o investigado terá sua imagem e honra preservada e o denunciante terá, sim, caso ele necessite dessa proteção à sua imagem e honra, ou se ele solicite isso daí, tá bom? Veja só o que diz o exercício de número 18. Durante o procedimento de apuração da conduta de Bruno, a Comissão de Ética deverá garantir-lhe proteção à sua honra e à sua imagem. Pessoal, lá no Decreto 6.029, em seu artigo 10, a Comissão de Ética garante a proteção de imagem e honra do investigado durante a apuração. Veja o que diz o artigo 10, inciso 1º. Os trabalhos da CEP, Comissão de Ética Pública, e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios. Inciso 1. Proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Nesse artigo, nós temos outros 2 incisos que não são pertinentes a esse exercício. Então, eu só destaquei aquilo que fundamenta a nossa decisão, né? Então, olha só o exercício. Durante o procedimento de apuração da conduta de Bruno, a Comissão de Ética deverá garantir-lhe a proteção à sua honra e à sua imagem. Aí ficou fácil, né, pessoal? Isso está certo ou está errado? Isso está correto. Vai garantir, sim, a sua imagem e a sua honra, essa proteção. Após a apuração, todo o procedimento após deliberado tornar-se-á público. Mas durante a apuração, garantia de proteção à imagem, tá bom? Que honra. Vamos lá, pessoal. Exercício número 19. Outro exercício tranquilo. E é daqueles exercícios que, quando eu estava em sala, eu falava assim para os meus alunos: olha, pessoal, você deverá respeitar, sim, a hierarquia. Você tem um superior hierárquico que comanda, direciona, prioriza, né? No entanto, se esse superior pedir para que você faça a coisa errada, você deverá abster-se. Você deverá representar contra ele junto à comissão de ética. Ah, professor, eu não quero ser nenhum dedo duro, eu não quero ser nenhum cagueta, eu não quero ser nenhum língua preta, que a gente costuma brincar aí, né? Não é isso. É que servidor público tem por obrigação, está lá na questão dos deveres, que você deverá denunciar condutas aéticas desse superior hierárquico. Veja só. Exercício 19. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contra ações manifestadamente ilegais de seus superiores hierárquicos. O nosso decreto 1171 tem 2 capítulos. O primeiro capítulo tem 3 seções. A segunda seção, deveres, obrigações, é o que você deverá observar quando, dos seus atos administrativos e quando estiver exercendo a função de servidor público lá. Tudo bem? Veja o que diz a linha H da seção 2, lá dos nossos deveres, ou seja, as obrigações que deverão ser implementadas, aplicadas, observadas enquanto servidor público. Vamos lá? Seção 2... Inciso 14, deveres do Código de Ética do Servidor. H. Ter respeito à hierarquia, sem temor de representar contra qualquer comprometimento indevido. Se ele pede para fazer coisa errada, diga, não farei. Quem manda aqui sou eu, não farei. Eu estou me abstendo de executar uma tarefa que seja estranha ao interesse público, ao interesse coletivo. Tá bem? Não faça. E deverá, como um dever constado no seu código de conduta, denunciar, representar esse superior. Então agora ficou fácil o nosso exercício de número 19. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contra ações manifestadamente ilegais de seus superiores hierárquicos. Certo, né, pessoal? Não faça nada ilegal, mesmo que a ordem venha de cima. Isso é fácil, isso você já sabia. Eu nem preciso pedir, isso é coisa de papai e mamãe. Não faça coisa errada, ok? Vamos ao exercício número 20? Vamos lá, vamos lá. Exercício número 20. O rol de legitimados a provocar a atuação, a Comissão de Ética Pública, prevista no Decreto 6.029 de 2007, é restrito a agentes públicos.
sendo, entretanto, permitida a qualquer cidadão provocar a atuação das comissões de ética de que trata o decreto 1171 de 94. Esse exercício nos remete ao entendimento do sistema. Esse exercício pede que possamos compreender os elementos que compõem esse sistema. Então, nós vamos lá. Lá no nosso artigo 2º, pessoal, diz assim: compõe o sistema, Comissão de Ética Pública, as comissões citadas pelo decreto 1171 de 94, quem são elas? Órgãos, entidades, administração pública direta e indireta deverão compor, né, aquelas de regime jurídico e direito público deverão compor instituição de comissão de ética, tá bem? Diz ainda que o terceiro elemento são as demais comissões, aquelas de entidades de regime jurídico de direito privado, aquelas das comissionárias, das permissionárias, aquelas empresas que prestem serviços através de contratos, são chamadas de equivalentes também. Então nós temos a CEP, aquelas que tratam o decreto 1171 de 94 e aquelas demais, né, de entidades de direito privado, e aquelas que são empresas que prestam serviços, são chamadas de equivalentes, prestam serviços à nossa administração. Então veja só, o exercício está falando que quem poderá provocar a atuação da CEP e exigir junto às comissões de ética de que tratam o decreto 1171. Veja só. Nós vamos entrar no artigo 11 do decreto 6.029 e ele diz que não tem essa distinção entre agente público, que poderá provocar a CEP, e as outras pessoas, somente as comissões de ética. Qualquer cidadão, partido político, associação de classe, poderá sim provocar tanto a CEP como as comissões de que tratam o decreto 1171. Veja só. Decreto 6.029 de 2007, artigo 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou de comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico do ente estatal. Qualquer cidadão, não há distinção entre agente público para a CEP e outros interessados para as comissões de ética. Então, a nossa assertiva está... vamos lá. O rol de legitimados a provocar a atuação da Comissão de Ética Pública, prevista no Decreto 6.029 de 2007, é restrito a agentes públicos, sendo, entretanto, permitido a qualquer cidadão provocar a atuação das comissões de ética de que trata o Decreto 1171 de 94. Agora sim, pode falar. Está errada. Não há essa distinção. Conforme nós vimos no caput do artigo 10, qualquer pessoa, tanto a CEP como as comissões de ética, poderá provocar para apuração de conduta de servidor, de órgão, tá bom? Ou de entidade. Espero que você tenha acertado. Bem, para gabaritar, espero que você esteja aí gabaritando. Vamos ao último item da ética nessa prova do técnico previdenciário, tá bom? É o exercício de número 21. Vamos lá? Exercício 21. Em razão da relevância do serviço público prestado, é vitalício o mandato de membro integrante da Comissão de Ética Pública, o que evita interferências externas na atuação da comissão. Isso está certo ou está errado? Você que estudou o decreto 6.029, você que lembra e que estudou o artigo 3º, que fala de mandato por parte dos membros de comissão de ética pública. Vitalício, meu querido. Pô, esse foi dado para você. Isso foi para você gabaritar. Isso foi para você agregar ponto. Olha só o que diz o artigo 3º do decreto 6.029. Vamos aí. Decreto 6.029 de 2007, artigo 3º. A CEP será integrada por 7 brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República, para mandatos de 3 anos, não coincidentes, permitida uma única recondução. Para mandatos de até 3 anos, uma única recondução, no máximo 6 anos.
Esse negócio de vitalício não existe para a Comissão de Ética Pública, tá bem, pessoal? Isso de não coincidentes quer dizer que os membros, né, são 7 os membros, um grupo, 1 ano, outro grupo, 2 anos, outro grupo, 3 anos, não são coincidentes o período de seus mandatos, tá bem? Permitida uma única recondução, não é reeleição, recondução. Eles são convidados a participarem dessa Comissão de Ética Pública. Então vamos ao nosso exercício número 21. Em razão da relevância do serviço público prestado, é vitalício o mandato de membro integrante da Comissão de Ética Pública, o que evita interferências externas na atuação da comissão. Isso está errado. Não é vitalício. 3 anos, uma recondução. Está aí, então, né, o gabarito de ética desse concurso que, a meu ver, na matéria ética, fácil, tranquilo, todos esses tópicos foram abordados em sala de aula por mim, pelos meus colegas, e eu quero crer que você tenha logrado êxito e tenha agregado pontos para o seu sucesso, para a sua aprovação. Ok, pessoal? Sucesso, e eu os aguardo aqui para tocarmos champanhe. Um abraço.